E, Júlia, eu queria que você falasse um pouco, para quem não sabe nada, né, sobre essa faculdade, né? Gestão de políticas públicas. O que faz, como atua? Pergunta complexa. Sempre quando alguém pergunta para algum gestor público que faz gestão de políticas públicas, você fica, meu Deus, tem tanta coisa pra te falar. Mas eu acho que o curso de gestão de políticas públicas nada mais é do que uma ciência sociais aplicada, assim. Então a gente vai aprender de tudo um pouco sobre sociedade, sobre economia, sobre gestão pública mesmo, administração pública, entender um pouco como tudo isso se relaciona, sabe? Sim. Muita gente acha que o curso é pra você trabalhar em prefeitura, pra você trabalhar no governo, mas ele é tão amplo, ele traz tanta informação que você consegue hoje trabalhar não somente no setor público, assim, ainda mais com a grande, com tanto que vem crescendo a relação público-privada, né? Então, cada vez mais as empresas estão se interessando de entender como funciona o mecanismo de um setor público para poder estar ali por perto, para poder entender um pouco sobre as leis que eles vão ter influência no negócio deles. Então, a gente aprende de tudo um pouco, assim. A gente começa aprendendo ali uma introdução à política para entender mesmo teoria. Então, a gente aprende muito sobre teoria, a gente aprende muito sobre história do Brasil, para saber, né, os erros que não devemos cometer. Então, eu vi um meme esses dias que era: errar um professor por que todos os professores de história são de esquerda? E aí a resposta é porque eles estudaram. Então, é um pouco nesse sentido de ver que de estudar a sociedade, estudar aquilo que já foi feito, para não cometer os mesmos erros, para aprender com isso, ver o que deve ser feito daqui em diante. Então a gente passa por tudo isso. E assim, a gente aprende estatística, a gente aprende micro e macroeconomia para fazer contas absurdas. Como eu disse, bastante sobre gestão pública, criação de projetos. E aí você consegue ir para onde você quiser para aplicar isso. Hoje eu trabalho num setor privado com educação e tecnologia, mas tenho contato com o setor público. Então cresceu muito pessoas trabalhando para o setor privado com esse olhar para o público, assim. E aí, óbvio, tem as pessoas que querem trabalhar mesmo no funcionalismo público, querem ser, igual você disse, concursado, querem estar ali dentro da máquina pública para poder ajudar na gestão, na criação de políticas públicas, né? E eu acho que pensar em política pública hoje no Brasil é de suma importância para resolver muitas questões que as pessoas não entendem, né? Não entendem o que é, não entende que SUS é uma política pública, não entende que o transporte público é uma política pública, não entende que a aplicação de algumas leis é política pública para mudar a sociedade, para ajudar, para dar esse suporte que realmente o Estado e o governo têm que dar, né? Então é ter esse olhar mais dinâmico, né? Então não é só olhar ali para a máquina pública, mas é olhar para o todo e tudo que envolve aquilo. Então o setor privado se envolve muito com o setor público. Aí tem o terceiro setor também, vai trazer várias experiências de como lidar com projetos em ONG, fazer com que esses projetos também caminhem junto com o setor público para saber como um apoia o outro. Tem crescido muito dentro do IGPP, a gente chama de IGPP, né, que é as siglas do curso. O pessoal que está aprendendo a fazer captação de recursos para ONG, para conseguir fazer com que as ONGs cresçam e tenham cada vez mais visibilidade para o trabalho que elas realizam, que é suprir um pouco do que o setor público não consegue alcançar. Então é um pouco de tudo isso, assim, né?